Você é do tipo que come pouco, não emagrece e joga a culpa toda no metabolismo lento? Então fica aqui comigo que a gente vai clarear alguns pontos sobre esse assunto. Não é raro eu escutar as pessoas reclamando que estão acima do peso, né? Porque o metabolismo é lento, porque a genética é ruim. Mas será que realmente isso existe? Vamos começar entendendo o que é metabolismo? De forma bem simples, metabolismo nada mais é do que a quantidade de calorias que o seu organismo gasta para desempenhar as funções vitais, como por exemplo, manter os batimentos cardíacos, para manter a pressão arterial, funcionamento de todos os órgãos, né, de forma geral, respirar, piscar, andar, sentar, levantar. E quando o metabolismo não funciona de maneira eficiente, o corpo acaba demorando muito mais tempo para digerir e metabolizar os alimentos que você come. E isso, no final das contas, acaba dificultando o fornecimento de nutrientes para o corpo. Aí já viu, né? Se você fica com baixa reserva de nutrientes, não tenha dúvidas de que o seu corpo vai reclamar e que você vai começar a sentir alguns sintomas ruins, como cansaço, fadiga, falta de energia, pele seca, unhas quebradiças. E vale lembrar ainda que ter poucos nutrientes no corpo afeta principalmente a forma com que os nossos hormônios se comportam, inclusive os famosos hormônios da fome e da saciedade, né? A leptina e a grelina. E aí, se esses hormônios estão desregulados, muito provavelmente você vai ter maior dificuldade para se sentir saciada e ainda vai ficar sentindo fome toda hora. E comer toda hora e comer além da conta, né? Sem sombra de dúvidas, vai fazer com que você acumule mais gordura no corpo e fique acima do peso. Mas o sintoma mais conhecido e que as pessoas mais reclamam, né, sem sombra de dúvidas, é a dificuldade de emagrecer. Realmente, quando o metabolismo está desregulado, a pessoa tende a emagrecer de forma mais lenta. Mas entenda o seguinte, olha só, o metabolismo ele pode ser influenciado por diversos fatores, como genética, idade, peso, sexo. Então a genética é um dos fatores que pode interferir na velocidade do seu metabolismo, mas isso não corresponde nem a 15% da culpa. Ou seja, todos os outros 85% da culpa vem das suas escolhas e do seu estilo de vida. 85% do funcionamento do seu metabolismo depende da sua alimentação, depende de você fazer exercícios, né, de você dormir bem, de você beber água. Talvez você não tenha culpa, né, de ter nascido num ambiente não saudável, mas hoje a responsabilidade é 100% sua, porque é você que escolhe ficar de preguiça na cama ao invés de levantar e fazer exercícios. É você que escolhe comer biscoito de água e sal com manteiga no café da manhã, ao invés de comer pão com ovo e fruta, por exemplo. É você que decide almoçar no McDonald's ao invés de comer arroz, feijão e carne. É você que lancha bolo de cenoura com cobertura de chocolate ao invés de lanchar ali um sanduíche natural, por exemplo. Ninguém te obriga a comer essas coisas, né? Ninguém te amarra e enfia na sua boca. É você que conscientemente decide comprar esse monte de alimentos industrializados e se alimentar dessa forma. E não tenha dúvidas de que essas escolhas são as maiores responsáveis por um metabolismo lento. Então para de falar de genética ruim ou de metabolismo lento. A ciência já mostrou que isso interfere muito pouco quando comparado ao estilo de vida. Uma dieta não saudável, sem sombra de dúvidas, é a principal causa de um metabolismo lento. As pessoas hoje comem muito mal mesmo. Come industrializado em excesso o tempo todo. E todos esses alimentos industrializados são cheios de aditivos químicos, cheios de farinha branca, de açúcar, de adoçante, de gordura de péssima qualidade nutricional. E o consumo excessivo desse tipo de alimento acaba desregulando a sua glicemia e sinaliza para que o corpo libere mais insulina para conseguir retirar, né, toda essa glicose do sangue. E o problema é que quanto mais você ficar estimulando a sua glicemia, né, ou seja, quanto mais você comer farinha branca, doce e outros industrializados,
pior para a sua saúde, porque esse excesso de glicose circulando no sangue é altamente inflamatório e pode causar lesões nos seus tecidos e nos seus órgãos. E essa inflamação no corpo é responsável pelo acúmulo daquelas placas, né, nas artérias. E isso dificulta a circulação de sangue e, consequentemente, dificulta a oxigenação dos tecidos, né, e dos órgãos. Consequentemente, isso diminui a capacidade do seu metabolismo funcionar. E metabolismo lento, tudo passa a funcionar de maneira pior dentro de você. O fígado já não faz mais um detox tão bem feito, os rins já não conseguem excretar, né, as impurezas de forma tão eficaz, o tecido adiposo já não consegue mais quebrar gordura de forma tão rápida. Então você percebe que tudo tem a ver com a forma com que você se alimenta, e isso, vai virando uma bola de neve. Quanto pior você se alimenta, pior o seu corpo funciona e mais lento tudo vai ficar, viu? Você nasceu com a genética ruim e com metabolismo lento? Não sei. Mas a certeza que eu tenho é que a sua alimentação, o seu estilo de vida é responsável por solucionar mais de 80% desse problema. E sabe qual é a questão aí? Você come muitos industrializados e pensa que não come. Porque hoje a oferta é tão grande, né? E a gente consome as coisas tão sem atenção que nem presta atenção no que está comendo de verdade. No café da manhã você come pão com requeijão, com presunto, com suco de caixinha ou com aqueles cappuccino pronto. Aí no almoço você come batata frita, você prepara sua comida com aqueles temperos prontos, você põe molho pronto na sua salada. Aí no final dos contos você ainda come sobremesa. Aí no lanche você come biscoito de água e sal, ou biscoito integral, ou geleia, ou barrinha de cereal, ou barrinha de proteína, ou iogurte proteico. E aí no jantar você vai lá e faz uma pratada de macarrão assim, bem cheia de óleo. Contando por alto e sendo bem boazinha, você come aí pelo menos no mínimo, uns 10 industrializados por dia e chega a ingerir mais de 50 aditivos químicos diferentes por dia. Mas você não coloca isso no papel e acha que se alimenta bem, só porque você lancha barrinha de cereal. Deixa eu te dizer, barrinha de cereal tem cereal só no nome. Essas barrinhas de cereais, né, tem mais de 15 aditivos químicos na composição, fora as outras coisas que você pensa que são fit, né, mas que na verdade são cheias de aditivos químicos, como aquele iogurte cheio de proteína, sabe, que tá na moda, esses alimentos zero açúcar. Cadê as frutas? Cadê as verduras? Cadê as castanhas, o ovo, o arroz, o feijão? E eu não sou radical não, viu? Eu não tô dizendo que você não pode comer essas coisas. É totalmente possível encaixar esses alimentos industrializados na sua dieta. Eu entendo que hoje é impossível viver sem consumir industrializado, né? Porque hoje a gente tem tempo de fazer mais nada. Mas o que eu quero te ensinar é que a base da sua dieta tem que ser o arroz, o feijão, a carne, o ovo, as frutas, as verduras, as castanhas. Porque quando você come mais dessa comida de verdade e come menos alimentos industrializados, o seu corpo vai ficar bem nutrido. Você vai consumir vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, gorduras de qualidade. E tudo isso vai contribuir para manter o seu metabolismo funcionando de forma correta. O problema é que o que eu mais vejo hoje são pessoas fazendo o inverso, né? Gente que come 10, 15 coisas embaladas por dia e come uma fruta por dia, come uma folha de alface com uma rodela de tomate por dia. Desse jeito vai continuar dando errado. Desse jeito o seu metabolismo vai continuar lento. Entenda o seguinte, se o corpo está bem nutrido, eu te garanto que não vai ter problema nenhum você comer o industrializado que você gosta, né? De vez em quando. O seu corpo vai ter capacidade de eliminar esses aditivos químicos de forma efetiva. Mas para isso acontecer, o corpo precisa estar bem nutrido antes. Por isso eu tô falando aqui para você apenas para evitar, tá bom? Evite comer alimentos industrializados. Você já ouviu aquela frase, né? Descasque mais e desembale menos? É exatamente sobre isso. Então, antes de acusar covardemente o seu metabolismo, né, ou a sua genética, tente pelo menos passar uns dias levando a sua saúde a sério de verdade. Coma mais coisas saudáveis ao longo do dia e coloque o seu corpo para mexer. No final das contas, é isso que vai te salvar.